A história começa com um jovem herói e sua namorada chamados Harry e Miriam, respectivamente. Harry é um guerreiro e Miriam é uma curandeira. Ambos possuem poderes que se complementam para enfrentar os demônios. Nosso herói, Harry, tem a missão de derrotar o Senhor dos Demônios e salvar o mundo. Miriam está muito preocupada com Harry, pois ele está sempre lutando contra os demônios e nunca tem tempo para ficar com ela. Isso acontece desde que ele era muito pequeno. Nosso herói promete a Miriam que, se conseguirem derrotar o Senhor dos Demônios e trazer paz ao mundo, eles poderão se casar. Após essa conversa emocionante, aparece um homem chamado Carlos, que está gravemente ferido e pede a Miriam que o cure imediatamente. Algumas horas depois, Carlos está envolvido em atividades íntimas com uma mulher, e Harry entra no quarto para procurá-lo, pois está demorando muito para sair. Já está na hora de ir em busca do Senhor dos Demônios, mas parece que Carlos não está muito interessado nisso. Ele só quer se envolver com mulheres e veio aqui porque o rei o ordenou. Ele não pode desobedecer às ordens do rei. Além disso, um jovem guerreiro virgem como nosso protagonista não deveria se intrometer nos assuntos de Carlos, já que ele pode estar com quem quiser a qualquer momento, inclusive com Miriam. Harry fica irritado com Carlos e não pode aceitar que ele olhe para sua namorada com olhos luxuriosos. Ele exige que Carlos pare com isso. Nesse momento, Miriam aparece e pede ao nosso herói que se acalme e que eles deveriam ir embora juntos para seguir adiante no caminho. Ela avisa a Carlos que, quando terminar o que está fazendo, deve se apressar e se juntar a eles. Harry e Miriam estão conversando, e ele pede desculpas pelo que acabou de acontecer, pois ficou furioso de repente. Ele vira o rosto e olha para os enormes seios dela, mas rapidamente desvia o olhar e tenta pensar em outras coisas. No entanto, parece que Miriam tem a intenção de ter intimidade com o jovem herói. Harry quer tomar Miriam como sua mulher, mas repensa e diz que precisam voltar ao trabalho. Como ele é o herói, derrotar o Senhor dos Demônios é sua primeira prioridade. Assim, ela deve apenas esperar que ele cumpra sua missão. No entanto, com o tempo, parece que Carlos e Miriam estão passando cada vez mais tempo juntos. À medida que as semanas passam, os demônios ficam mais poderosos a cada vez que se aproximam do Senhor dos Demônios e sua fortaleza. Os três lutam valentemente, mas Harry percebe que Miriam está sempre protegendo Carlos. Ele sente que a relação deles já não é a mesma de antes e a distância entre eles está cada vez mais evidente. Nosso protagonista não consegue dormir, então tenta se acalmar caminhando um pouco. Enquanto caminha pelo corredor, percebe uma luz acesa no quarto de Carlos. Ele tem um mau pressentimento e nada poderia prepará-lo para o que encontra além das frestas das luzes ofuscantes do quarto. Ele se depara com a terrível surpresa de que sua namorada está tendo relações íntimas com Carlos. Ele não pode acreditar no que vê e pensa que está sob algum tipo de feitiço ou hipnose que não o deixa pensar ou ver as coisas como realmente são. Ambos estão falando sobre ele e ele sente que deveria ter aberto a porta naquele momento e matado Carlos, mas por algum motivo, seu corpo permanece paralisado, como se uma força externa o impedisse. Ele continua pensando que está sob algum tipo de feitiço de petrificação e só pode observar essa terrível cena diante de seus olhos, e parece que ela é bastante experiente nisso, e Harry achava que ela era virgem, então, isso implica que eles têm feito isso há bastante tempo. Considerando que ele supostamente deveria fazer isso com ela, não com Carlos. O tempo passa e ele continua observando. Ele acha que precisa detê-los o mais rápido possível, já que passou muito tempo e eles ainda estão fazendo isso. Parece que eles estão durando muito, especialmente porque ela é uma senadora e pode curar o Orochi de Carlos. Então, toda vez que ele se cansa, ela o cura e continuam intimando. Carlos diz a ela que seu namorado é um idiota, pois não sabe o que está perdendo todo esse tempo. Miriam tenta silenciá-lo, mas Carlos não para e diz que sempre soube que ela estava se tocando o tempo todo, esperando que ele a confrontasse ou fizesse algo com ela, mas esse dia nunca chegava. E ele só a obrigava pressionando-a em uma missão suicida para derrotar o Senhor dos Demônios. Ele está certo de que ela está sob um monte de estresse, que vem acumulando em sua cabeça,
e seu namorado tem ignorado todos os sinais desde o início. Tudo o que importa para ele é derrotar o Senhor dos Demônios, então nada disso é culpa de Miriam. Ela não deve se sentir culpada de forma alguma, já que Harry é o único que poderia ser considerado uma pessoa terrível. Nosso protagonista continua observando-os, vendo como a situação entre os dois está se desenrolando, e ele não consegue mais aguentar, acabando por sujar suas calças. Então, a única coisa que Harry pode fazer é voltar para seu quarto e se deitar em sua cama. Ele adormece com aquela sensação repugnante e pegajosa em sua virilha. Os dias continuam passando, e Harry parece bastante cansado da situação que esse casal está enfrentando. Pois, após aquela noite em que ficou os observando, ele finalmente percebeu que ambos estavam tendo intimidade como animais todos os dias, seja de dia ou de noite, em qualquer lugar que encontrassem para se esconder dele, eles faziam isso repetidamente. Nosso protagonista os viu tendo intimidade na floresta, e tudo o que ele faz é se tocar também. Ele entende que tudo isso está errado, mas não diz absolutamente nada por medo. Apesar de tudo isso, ele continua lutando contra a ignorância. Se tivesse que confrontá-los agora, provavelmente o mundo deles desabaria. No entanto, ele não planeja dizer nada a respeito, porque precisa dos dois para derrotar o Senhor dos Demônios. Porque ele é o herói destinado a derrotar esse ser terrível e salvar todos. Então, esses dois podem esperar até que a missão deles seja concluída. Finalmente, nosso herói conseguiu passar por todas as provas e chegou ao castelo do Senhor dos Demônios. No entanto, tanto Carlos quanto Miriam não parecem impressionados e têm uma expressão de despreocupação. Nosso protagonista fica pensativo por um momento e diz a eles que deveriam entrar imediatamente. No entanto, Carlos pede para esperar um momento e acredita que deveriam voltar à vila mais uma vez. Harry está chocado com o que seu companheiro está dizendo e, neste momento, Carlos lhe responde dizendo que lutaram por uma horda de demônios fortes, somente para chegar até ali e que todas suas medicinas e equipamentos estão desgastados, assim que deveriam tirar um momento para reabastecer e curar-se, pois se entrarem no castelo nessas condições será morte certa. Nesse momento, nosso herói diz que isso não é possível, pois não se tem mais tempo a perder, assim que não podem sair e deixar tudo para trás agora. Carlos já sabia que nosso protagonista iria dizer esse tipo de palavras, assim ele diz que vai regressar tanto Miriam como ele. E assim pede perdão a Harry pelo que está a ponto de fazer. Harry fica completamente impactado com o que ele está contando, e nesse momento, Carlos conta sobre o relacionamento que tem Miriam. Não apenas isso, mas também revela que ela está grávida de seu filho. Nosso herói fica completamente atônito e não sabe o que fazer. Carlos está apaixonado por Miriam e revela que estava apenas brincando com ela desde o início. No entanto, à medida que continuam viajando juntos, o amor entre eles cresceu cada vez mais. Nosso herói Harry pergunta a Carlos se, depois que eles voltarem para a cidade, eles se juntarão a ele. Parece que Carlos não tem mais intenção de continuar lutando contra os demônios e não acha que lutar contra o rei dos demônios seja realmente importante. Nosso protagonista não consegue acreditar nesse tremendo ato de traição e está prestes a atacá-lo, mas Miriam o impede no momento certo. E nosso protagonista não pode acreditar que estão fazendo isso com ele, então ele não tem outra opção a não ser aceitar o que acabaram de fazer e pede que saiam daqui imediatamente, antes que ele mate todos. Assim, ele derrotará o Senhor dos Demônios sozinho, sem precisar de ninguém. Carlos se despede de seu companheiro Harry junto com Miriam, e ele só pode observá-la enquanto ela se vai, abraçada a Carlos, sem dizer absolutamente nada, até que finalmente eles desaparecem na névoa. Nosso herói pensa que é um grande idiota, e cometeu um grande erro, ao perder Miriam por sua cegueira em querer matar o Senhor dos Demônios. Ele realmente sente que é o herói do mundo e que essa é sua missão. Ele só consegue pensar no Senhor dos Demônios, acreditando que ele é o responsável por todas as suas desgraças e o único errado aqui. Se não fosse por ele, não precisaria ser um herói, e Miriam e Carlos não o teriam traído. Ele sente um enorme rancor por ele. Nosso herói não aguenta mais e solta um grito com todas as suas forças.
Ao mesmo tempo, todo o seu poder se espalha pelo lugar, e ele jura que vai matar e retalhar o demônio, comerá seu coração negro. A única coisa em sua mente agora é a aniquilação desse ser maligno. Ele não está pensando em mais nada além disso, então ele continua avançando cada vez mais para o castelo do Senhor dos Demônios. Lá, uma enorme quantidade de monstros começa a atacar ao mesmo tempo, mas isso não é impedimento para que nosso herói, que luta valentemente contra eles. Parece que sua mente está totalmente focada no Senhor dos Demônios, então cada ataque que ele realiza é mais forte que o anterior, pois sua espada é alimentada pela raiva e pelo ódio que sente por ele. Finalmente, ele chega ao trono, onde ele está pronto para encerrar essa história de terror que viveu durante todo o seu tempo de viagem. Nosso protagonista salta pelos ares e se lança com todas as suas forças contra o rei malvado. Com um único golpe, ele planeja acabar com sua vida miserável. Quando está prestes a atingi-lo, ele percebe que se trata de uma demonia bastante bela e acha isso impossível. Ele pensava que o Senhor dos Demônios era um homem e acredita que está preso em alguma espécie de ilusão. Ele exige que ela mostre sua verdadeira forma. Ela explica que está em sua verdadeira forma e não entende qual é o problema dele e por que ele parou sua espada tão rapidamente. Afinal, ele é o herói, e se está decidido a reclamar sua cabeça, então deveria simplesmente fazê-lo, já que ela não tem mais forças para se defender contra alguém como o nosso herói. Ela revela que ele matou seu filho com um único golpe de sua espada, e o filho era muito mais poderoso que a mãe. Ela não tem outra escolha senão aceitar a morte diante de nosso herói. Harry fica pensando e refletindo sobre tudo o que aconteceu em sua aventura, enquanto a rainha demonia não entende o que está acontecendo, já que as lágrimas começam a cair dos olhos de Harry. Ele pede que ela não lhe diga nada, já que não sabe tudo o que ele teve que passar para chegar até ali. Então assim, ele cortará a cabeça dela como ela deseja e o mundo poderá ser salvo, tudo voltará ao normal. A rainha demônio, entanto, explica que se ele a matar, todos os seres demoníacos que estão sob seu comando também morrerão. Isso não seria a solução para trazer paz ao mundo. Nosso herói argumenta que, se ele a matar, os demônios não causarão mais medo nem terror. Para ele, essa deve ser a única solução para acabar com todo o mal do mundo. No entanto, a rainha demônio explica que eles fazem o que precisam para sobreviver. Na humanidade, existem pessoas que se dedicam a matar por esporte. Assim, ambas as raças não são muito diferentes uma da outra. Na verdade, os humanos são piores, já que os demônios nunca traem seus companheiros, enquanto a humanidade, como raça, tem matado, traído e destruído mais do que qualquer outra espécie. Ela pede para que ele abra os olhos para a verdade. Pela primeira vez em sua vida, ele deveria olhar ao redor e perceber que as coisas não são como ele pensa. Harry começa a acreditar que tudo o que a demonia está dizendo é verdade e que, na verdade, o verdadeiro demônio é o ser humano. Ele culpa Miriam por tudo, já que ela o traiu com seu companheiro Carlos. A rainha demonia sente compaixão por nosso protagonista, entendendo a raiva e desespero em seu coração, e sente que todo esse ódio que sente não é para ela. E começa a acariciar seu rosto para acalmá-lo. Nosso herói solta sua espada, e abraça rapidamente a rainha demônio. A rainha demônio diz que enfrentou muitos heróis ao longo do tempo, mas nenhum deles chorou em seus braços. No entanto, nosso herói não entende suas próprias ações. Ele tenta secar suas lágrimas, mas de repente ele observa os peitos da demônio e não entende por que começa a ter pensamentos inapropriados sobre o corpo da demonia. A rainha explica que ela é uma mulher e ele é um homem, e esses pensamentos são instintivos. A diferença entre suas raças é insignificante. Harry pensa que ela é realmente Belle, assim que terá que tomar uma decisão. Ela continua provocando, sugerindo que eles tenham intimidade. Nosso protagonista ainda está inseguro quanto a isso, mas a demonia toma a iniciativa. E o provoca cada vez mais de perto, até que finalmente chegam a um espaço completamente alheio ao mundo normal. Ela disse que seria uma falta de respeito ter intimidade no trono. Nesse momento nosso protagonista segue parecendo muito nervoso e diz que essa será sua primeira vez.
Assim que a rainha tomar a iniciativa até que ele se acostume e tenha mais confiança. Eles começam a ter intimidade, e ele tem sua primeira experiência, com o corpo de um demônio. Com o tempo, Harry começa a se acostumar com essa sensação, e a rainha demonia acha que ele é encantador. Ela pergunta se ele gostaria de se tornar o próximo senhor dos demônios. Os demônios têm uma vida muito mais longa do que os humanos. No entanto, eles também têm suas limitações. Mesmo o senhor dos demônios não pode se libertar, uma vez que eles gastam todo o seu poder, envelhecem e morrem. Harry pergunta sobre o que ela está falando e por que ele está contando isso. Ela explica que se afeiçoou a ele. Seu poder é digno de um líder, mas ele não está tão certo sobre se unir ao lado do mal. Ela responde que se todos os demônios são maus, então isso faria com que a humanidade fosse boa, mas não é tão simples. Apenas agrupá-los todos, tanto demônios quanto humanos, e a distinção entre o bem e o mal não tem sentido e o mais importante é saber quem você é e o que quer fazer. Nosso herói Harry, parece que todas as suas dúvidas foram esclarecidas, então ele está determinado a ser o novo Lorde dos Demônios, então ele se tornará seu marido. E com isso a rainha dos demônios pede que ele continue sendo íntimo para que ele possa absorver todo o seu poder demoníaco para que ele nunca mais tenha que se sacrificar por ninguém. Com o passar do tempo, ele vai se transformando cada vez mais, até finalmente liberar todo o seu poder graças a ter absorvido toda a energia da rainha demônio. Depois de vários meses, o reino que antes teve um herói, finalmente foi invadido e destruído pelo exército do Senhor dos Demônios, onde vemos que os humanos estão perecendo pelo exército de demônios. No final da história, Carlos acaba morrendo e Miriam, que ainda está grávida, termina sendo submetida por todos eles e mantendo intimidade com ela, onde Miriam não pode fazer absolutamente nada e pede perdão com todas suas forças a Harry, enquanto ele está no trono com sua nova esposa, e ele diz que Harry se foi e apenas o Lorde Demônio existe. Então Miriam só pode aproveitar sua nova vida onde ela será o repositório dos filhos dos demônios como uma puta humana.